No direito administrativo, poder não é bem uma escolha, né? Não mesmo. É mais como uma ferramenta que o agente público tem que usar para servir ao cidadão. É uma obrigação. Exato, um dever. E hoje a gente vai mergulhar a fundo justamente nisso. Nos famosos poderes administrativos. Um tema que, olha, é o pesadelo e ao mesmo tempo a chave da aprovação para quem estuda para concursos. Com certeza. A nossa missão aqui é desmistificar esses poderes, sabe? Tirar aquela poeira dos livros e mostrar que, por trás dos nomes imponentes, existem regras bem claras. A gente se baseia hoje num material bem denso de direito administrativo e o objetivo é extrair o ouro. Os pontos mais importantes, as nuances que derrubam o candidato na hora da prova. Isso. E olha, o ponto de partida para a gente entender tudo isso é que esses poderes não nascem do nada. Certo. Eles vêm de dois princípios gigantes do direito administrativo: a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade desse mesmo interesse público. É por isso que se fala tanto em poderes-deveres, então. Precisamente. O gestor não pode simplesmente sentar na cadeira e decidir se vai agir ou não. Se a lei manda e a sociedade precisa, ele é obrigado a agir. Não tem escolha. Nenhuma. E a nossa conversa vai seguir uma lógica bem intuitiva. Primeiro, a gente vê a diferença entre o agente que segue um roteiro e o que tem margem para decidir. Ok. Depois, como a casa se organiza por dentro, quem manda em quem. Em seguida, os poderes que mais mexem com o nosso dia a dia. E, por fim, o que acontece quando essa ferramenta é usada do jeito errado. Ótimo. Então vamos começar por aí, por essa liberdade do agente público. É a primeira grande divisão que a gente estuda. Poder vinculado versus poder discricionário. Isso. Eu sempre penso no poder vinculado como seguir uma receita de bolo à risca. A lei já te deu os ingredientes, as medidas, o tempo de forno. Não dá para inventar. Essa é a ideia. É a analogia perfeita. No ato vinculado, a lei já definiu os 5 elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A liberdade do agente é... Zero. Nenhuma. Nenhuma. Se todos os requisitos legais estão presentes, ele não tem escolha, ele precisa praticar o ato. É por isso que muitos autores dizem que é mais um dever do que um poder. Faz sentido. Agora, no poder discricionário, a receita muda. A lei te dá os ingredientes básicos, mas diz: você, chefe, pode escolher se vai pôr mais ou menos tempero ou se é melhor servir agora ou depois. Aham. Essa análise do tempero e do momento é o que a gente chama de mérito administrativo. Análise da conveniência e da oportunidade. Certo, mas aí que mora o perigo, não é? Essa liberdade de escolher o tempero pode virar bagunça. Discricionariedade não acaba sendo só um nome bonito para arbitrariedade? Essa é a confusão mais comum e mais perigosa. E a resposta é um sonoro não. Ufa. Discricionariedade é uma liberdade que a própria lei concede e ela tem limites. O agente pode escolher entre as opções A ou B, mas ambas devem ser legais e visar o interesse público. Ok. A arbitrariedade é escolher a opção Z, que está totalmente fora da lei. É agir por capricho, sabe? Ignorando o interesse coletivo. Isso é sempre, sempre ilegal. Entendi a diferença na teoria, mas na prática. Peraí. Se a própria lei deu ao administrador essa liberdade de escolha, como é que um juiz que não participou daquela decisão pode chegar depois e dizer que a escolha foi errada? Ótima pergunta. Isso não soa como uma invasão de competência. Essa é a pergunta de $1 milhão. A regra geral é exatamente a que você intuiu. O judiciário controla a legalidade de qualquer ato, seja ele vinculado ou discricionário. Se foi legal, anula-se. Ponto. Ok. Mas, em regra, o juiz não pode entrar no mérito. Ele não pode dizer, eu acho que a multa de 50 mil era mais conveniente do que a de 40 mil que o fiscal aplicou. O juiz não é o administrador. Em regra, lá vem a exceção que cai na prova. E que exceção, é o verdadeiro pulo do gato. Os nossos tribunais superiores, STF e STJ, consolidaram o entendimento de que o judiciário pode, sim, analisar o mérito de um ato discricionário quando a decisão for, assim,
flagrantemente desproporcional ou irrazoável. Quando for um absurdo, basicamente. Exato. E o exemplo do material que a gente está usando é ótimo. Imagine uma lei que prevê multa de R$ 1.000 a R$ 100.000 para quem vende produto vencido. Certo. A escolha do valor é discricionária. Isso. Mas se o fiscal aplica a multa máxima de R$ 100.000 para um pequeno comerciante que tinha um único iogurte vencido na prateleira, a decisão, embora dentro da faixa legal, é absurda, é desproporcional. Claramente. Nesse caso, o judiciário vai anular aquele ato por violar o princípio da razoabilidade. Ele não está dizendo qual valor aplicar, está dizendo esse valor é ilegal por ser irracional. Entendi. O judiciário atua como um guardião para que a liberdade não vire um absurdo. Faz sentido. Bom, já entendemos a margem de manobra do agente. Agora, como é que esses agentes se organizam dentro da máquina do Estado? Isso nos leva direto à ideia de poder hierárquico de disciplinar, certo? Exatamente. Esses dois poderes cuidam da organização interna da casa. E é crucial não confundir. O poder hierárquico serve para organizar, para estruturar. E o disciplinar? Para punir, para corrigir. O hierárquico cria a relação de subordinação, a pirâmide de comando. É por meio dele que um superior pode dar ordens, fiscalizar, rever os atos de um subordinado e também delegar ou avocar competências. E sobre isso, a fonte traz um detalhe que parece técnico, mas que na prática muda tudo. A hierarquia só existe dentro da mesma pessoa jurídica. O que isso significa no mundo real? Significa que a autonomia de certas entidades é protegida. Pensa assim, o ministro da Saúde tem hierarquia sobre um diretor dentro do Ministério da Saúde. Ok, então na mesma empresa, a União. Perfeito. Mas esse ministro não tem poder hierárquico sobre o presidente da Anvisa, que é uma autarquia. Ah, tem CNPJ próprio, é outra pessoa jurídica. Exato. Se o ministro pudesse simplesmente dar uma ordem direta para a Anvisa, a análise técnica da agência perderia o sentido. O que existe entre eles é uma vinculação, um controle, mas não uma subordinação que permite dar ordens diretas. Uau, isso realmente muda a perspectiva. E dentro desse poder de organizar, tem dois termos que sempre me confundiram: delegar e avocar. Quando um chefe decide puxar uma tarefa de volta, isso não pode ser por qualquer motivo, imagino. De jeito nenhum. A delegação é a regra, é o esperado. O gestor transfere tarefas para dar agilidade. Mas a Lei Federal do Processo Administrativo já diz que tem 3 coisas que um gestor nunca pode passar para frente. Que são? A criação de atos normativos, a decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva dele. É para ter segurança jurídica. E a vocação? A avocação é o extremo oposto, totalmente excepcional. O superior só pode puxar a tarefa do subordinado em situações temporárias e por um motivo muito relevante e justificado. Não é por falta de confiança genérica. Tem que ser algo bem fundamentado. Muito bem fundamentado, senão é ilegal. Entendi. Então o poder hierárquico organiza a equipe. Mas o que acontece quando alguém da equipe quebra uma regra? Imagino que aí entra o outro lado da moeda, o poder disciplinar. Precisamente. O poder disciplinar é a ferramenta para apurar infrações e aplicar sanções. E ele mira em 2 públicos bem diferentes. O primeiro é óbvio, os servidores públicos. Certo. Mas o segundo público é onde muita gente erra. São os particulares que têm um vínculo específico com a administração. E aqui não existe hierarquia nenhuma, né? Nenhuma. Pensa numa construtora que tem um contrato para fazer um hospital. Ou num aluno matriculado numa universidade federal. Eles não são subordinados ao Estado. Não são, mas tem uma ligação especial. Se a construtora atrasa a obra, a multa contratual vem do poder disciplinar. Se o aluno comete uma fraude, a suspensão também vem daí. E o mais importante, ninguém pode ser punido sem o direito de se defender. Contraditório e ampla defesa sempre. Sempre. A organização interna ficou bem mais clara. Agora, como esse poder afeta diretamente a vida do cidadão comum, isso nos leva aos 2 últimos grandes poderes, o regulamentar e o de polícia. Exato.
Esses são os que a gente sente no dia a dia. Se eu puder começar pelo regulamentar, ele é basicamente o poder que os chefes do executivo, presidente, governadores e prefeitos têm de editar decretos para explicar como uma lei vai funcionar na prática. Então, se eu entendi bem, o poder regulamentar é tipo: a lei é um manual de instruções de um móvel e o decreto é aquele guia ilustrado passo a passo que mostra onde cada parafuso vai. Ele não pode inventar uma prateleira nova que não veio na caixa. É exatamente essa a ideia. A palavra-chave é fiel execução. O decreto é secundário, ele serve à lei, não ao contrário. Ele detalha, mas não inova. Mas sempre tem uma exceção, né? Sempre. No direito, sempre. A Constituição criou a figura do decreto autônomo. Esse, sim, é uma prateleira nova, mas só pode ser usado em situações contadíssimas. Para organizar a administração pública, desde que não crie despesa, e para extinguir cargos públicos que já estejam vagos. É bem específico. Regra é não inovar, exceção tem endereço certo. Perfeito. E agora, o mais famoso e, às vezes, o mais temido de todos: o poder de polícia. Ah, o poder de polícia. É o Estado limitando a nossa liberdade individual para proteger o bem-estar de todo mundo. É a vigilância sanitária fechando um restaurante, o agente de trânsito multando. Exato. É o Estado dizendo o seu direito individual acaba onde o interesse da coletividade começa. E ele tem aquelas características marcantes dos atributos. Existe algum macete para lembrar deles? Sim, existe um mnemônico clássico que ajuda a memorizar. DAC, de discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. DAC. Discricionariedade, porque a administração avalia o melhor momento para agir. Autoexecutoriedade, porque ela pode executar suas próprias decisões sem precisar de autorização do juiz. O fiscal pode apreender a mercadoria vencida na hora. E o C? Coercibilidade, porque a decisão é impositiva. Se houver resistência, pode-se usar a força, dentro da lei, claro. E essa autoexecutoriedade tem alguma pegadinha? Parece um poder muito forte. Tem, e é a pegadinha clássica de prova. A cobrança de multa, que é um ato de poder de polícia, não tem autoexecutoriedade. Ah, essa é boa. Se você é multado e não paga, o Estado não pode simplesmente pegar o dinheiro da sua conta. Ele precisa entrar com uma ação na justiça para te cobrar. Ou seja, aplicaram multa é uma coisa, cobrar à força é outra. Entendi. Um detalhe que faz toda a diferença. E, para fechar esse ponto, o material faz uma distinção importante entre polícia administrativa e judiciária. Como a gente diferencia as duas de forma simples? Pensa no foco. A polícia administrativa, tipo Anvisa, IBAMA, foca em bens, direitos e atividades. Ela é majoritariamente preventiva. Que é evitar que o problema aconteça. Isso. Já a polícia judiciária, a civil e a federal, foca em pessoas que cometeram crimes. A atuação dela é repressiva, age depois que o crime já ocorreu. Uma atua no ilícito administrativo, a outra no ilícito penal. Perfeito. Excelente. Cobrimos quase tudo. Mas falta a parte crítica. O poder é uma ferramenta, mas toda ferramenta pode ser usada para o mal. O que acontece quando o agente público sai dos trilhos? Aí nós entramos no terreno do abuso de poder. É um termo guarda-chuva que, na verdade, esconde duas ilegalidades distintas: o excesso de poder e o desvio de poder. Qual a diferença fundamental entre eles? É onde está o defeito. No excesso de poder, o defeito está na competência. O agente faz algo que a lei não permitiu que ele fizesse. Ele vai além das suas atribuições. Ele não podia fazer aquilo. Não podia. Imagina, um secretário que só pode suspender um servidor por 30 dias, mas ele vai lá e demite o servidor. Ele excedeu, foi além do seu poder. Ok, o vício é na competência e no desvio de poder. No desvio de poder ou desvio de finalidade, o vício é muito mais sutil. O defeito está na finalidade. O agente é competente para fazer o que fez. O ato parece perfeito por fora. Mas a intenção. Exatamente. A intenção, o motivo real, não é o interesse público. É um interesse pessoal para beneficiar um amigo ou prejudicar um inimigo. O exemplo clássico é o chefe que remove um servidor para uma cidade remota, não porque o serviço lá precisa, mas simplesmente como uma forma de punição disfarçada. O ato de remover é legal, mas a finalidade
foi totalmente desviada. Isso. O tiro saiu pela culatra. Fica bem claro. Então, recapitulando a nossa jornada. Começamos entendendo que poder na administração é um dever. Vimos que o agente pode ter um roteiro fixo, que é o vinculado, ou margem de escolha, o discricionário, mas sempre com limites. Mergulhamos na organização da casa, com a hierarquia para organizar e a disciplina para corrigir. Aham. E vimos como o poder do Estado nos afeta, seja explicando as leis com o poder regulamentar, seja limitando nossas ações com o poder de polícia. E fechamos com o alerta vermelho do abuso de poder. Entender essas engrenagens é fundamental não só para passar na prova, mas para ser um cidadão mais consciente. Sem dúvida. E para quem vai entrar no serviço público, um agente melhor. E para deixar uma reflexão final, conectando com algo que a fonte menciona. Um dos deveres do administrador é o de eficiência. Certo. Entregar resultados. Isso. Pensando nisso, fica uma questão para quem nos ouve. Como um agente público, no dia a dia, equilibra essa pressão por resultados rápidos e eficientes com a obrigação de seguir estritamente os limites da lei? Onde exatamente termina a busca legítima pela eficiência e começa o risco sutil do desvio de poder, de cortar um caminho que parece mais rápido, mas que ignora a finalidade pública? É uma tensão constante. É o verdadeiro teste de integridade na prática administrativa. Exatamente.